Boa tarde, meu nome é Patrícia Barreto, eu sou administradora e trouxe para vocês o tema da transformação dos negócios, com a intenção de enfrentar essa nova economia, não há dúvidas de que o mundo está em transformação. Então, eu trouxe para vocês, eu conheci os Explorers Games através desse livro, Exploradores de um Mundo em Transformação, que é do Leandro Jesus, e tive a experiência também de participar do jogo, que existe também a experiência de participar do jogo. E depois aprofundei mais o assunto com o livro e considerei assim como uma ferramenta muito poderosa para o administrador, principalmente para promover a mudança do mindset dos indivíduos de uma organização, que é um desafio atualmente, porque a organização é formada de indivíduos, né? Então a gente precisa de todos eles engajados numa mudança para a gente partir para a nova economia. Então eu vim aqui e vou trazer para vocês, quero apresentar a vocês o Leandro Jesus, que é o autor do livro, que ele vai fazer uma apresentação para a gente aqui, falar dessa transformação, né, desse mundo de transformação através dos exploradores, que hoje em dia somos todos exploradores. E mais uma observação, o jogo também, a gente vai falar também um pouco do jogo, que é uma experiência, né? Não basta só o livro é muito interessante, mas participar do jogo é fundamental para ter a experiência. Então, eu vou aguardar aqui, eu vou chamar o Leandro Jesus para apresentar mais detalhadamente o assunto do livro. Vamos lá. Gente, boa tarde. Eu gosto de falar vestido de explorador, porque eu acho que, afinal de contas, não adianta só a gente falar a respeito, a gente tem que manter uma coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz, o que a gente pratica no nosso dia a dia. E eu realmente acredito, é uma crença minha, que a gente está vivendo um momento de transformação, que a gente está vivendo um momento de transição na sociedade, em que a gente busca explorar novos caminhos, explorar novas oportunidades. Então eu faço questão de vir sempre vestido a caráter, porque eu acho que esse é o nosso momento, é um momento de exploração, um momento de sermos exploradores, de estarmos buscando novos caminhos para construir uma sociedade melhor. É sobre isso que o livro fala, e seria o meu ponto de partida. A gente acreditar que a gente está vivendo nesse momento, nesse início do século, no início do século XXI, o que seria aí a transição para uma nova economia e para um novo modelo de sociedade. Eu acho que a gente está rompendo com os padrões dominantes, vamos dizer assim, dos últimos séculos. A economia tradicional, com a qual nós todos estamos acostumados, com a qual nós crescemos e aprendemos a viver e vivemos até hoje, eu acho que ela está acabando. Tem um mundo que está acabando e um mundo que está surgindo ao mesmo tempo hoje. E dado isso, eu acho que é o momento da gente estar explorando novos caminhos, buscando construir uma sociedade melhor. É sobre isso que eu vou falar, é sobre isso que o livro fala de uma maneira geral, e eu pretendo trazer um resumo aqui, acho que só para servir de inspiração, de alguma maneira, a gente abrir um diálogo. Se eu fosse dizer, em linhas gerais, o que é isso, o que é essa transição no mundo, o que é essa transição na economia e na sociedade, eu explicaria por aqui. Para mim é um resumo, tá? Eu acho que a gente está saindo da lógica tradicional, que eu chamo aqui de sociedade industrial, com foco nas grandes corporações, ou seja, um estilo de economia e um estilo de vida onde todos nós nos acostumamos a ter grandes corporações que de alguma maneira direcionam, influenciam tudo que a gente faz, desde o que a gente come, até o que a gente pensa, o que a gente estuda, o que a gente assiste. E de alguma maneira a gente está saindo desse modelo onde predomina a hierarquia, onde predominam as grandes corporações, e na qual nós temos um papel, digamos assim, um pouco mais passivo, enquanto consumidores, para um tipo de sociedade nova, que eu chamo de sociedade em rede, caracterizada pelas relações horizontais, caracterizada
pelo foco, né, está centrada nas pessoas, nos indivíduos, e não nas corporações necessariamente. Então, quando a gente vê, por exemplo, no mundo, uma Rede Globo sendo questionada pelas mídias sociais, a informação chegando antes, sei lá, numa mídia ninja ou no MBL, que seja, do que no Jornal Nacional, e a gente consumindo a informação em tempo real diretamente dessas pessoas, e muitas vezes a gente acreditando mais no que vem daqui do que vem daqui, eu entendo que é um questionamento do modelo tradicional, do modelo das corporações. Outro exemplo, né? Quando a gente começa a questionar a igreja e o seu modelo de pregar a palavra e de colocar a verdade do que o que deve ser a nossa fé e o nosso comportamento, eu acho que de alguma maneira a gente questiona também um modelo de instituição tradicional. Então, falei da mídia, falei da igreja, eu poderia estar falando das universidades. Hoje em dia a gente está vivendo um boom de pessoas estudando, aprendendo online com os nanodiplomas, né, os nanodegrees, estudando colaborativamente, se conectando uns com os outros e aprendendo. E isso questiona o currículo, os diplomas e os cursos tradicionais das universidades com seus anos de aprendizado. Por que eu tenho que estar aprendendo, me formando por aqui e tendo que fazer os 5 anos da minha graduação e tal, não sei o que, se eu posso estar consumindo conhecimento, aprendendo em qualquer lugar com qualquer um. Então, quando você pega uma Harvard, um MIT e coloca um curso deles online, eu começo a ter o questionamento do meu curso de graduação versus eu poder assistir o que eu quiser, na hora que eu quiser, com o especialista que eu quiser e aprendendo na prática, na interação e não somente estudando numa sala de aula. Então, eu acho que tudo isso, todos esses são exemplos, são sintomas de questionamento de um modelo de sociedade e que leva a um modelo de foco nas grandes corporações, de que de alguma maneira influenciam todos os aspectos da nossa vida, para um modelo onde a gente está cada vez mais conectado e a relação é entre pessoas, entre indivíduos e não entre corporações necessariamente. Inclusive a gente começa a falar de desintermediação e não ter que necessariamente estar estando conectado via grandes corporações. Então, do nosso ponto de vista individual, eu entendo que a gente começa a menos estar num papel passivo de consumidor que recebe o produto, recebe a informação, e a gente cada vez mais é protagonista. A gente busca nas nossas relações individualmente, entre pares e em rede, novos modelos de trabalho, novos modelos de vida em sociedade, que de alguma forma confrontam esse modelo tradicional, esse modelo industrial, digamos assim, que eu acho que é o que predominou no século XX, que predominou no século passado. Então eu acredito que a gente está no momento de transição. A gente está em 2018, a gente está aqui no início de uma transição desse modelo legado que ainda é predominante na vida da maior parte de nós, que acorda para trabalhar de 9 às 6 numa empresa com a carteira assinada, com chefes e com uma hierarquia muito bem definida. Então a gente está na transição para um novo modelo, que talvez seja um modelo incerto, a gente não sabe exatamente o que ele é, como ele funciona, e nem se a gente está preparado para viver dessa forma. E quem começa a operar em rede vive isso daqui. A gente tem vários conflitos e toda hora a gente pergunta, mas quem que é o chefe? O que o chefe vai dizer para a gente? Quem está me dando ordens? E quando a gente começa a se colocar numa lógica horizontal, a gente vai vendo que não tem chefe, não tem essa de alguém te dar ordem. Todo mundo é igual, a gente vai operando de uma maneira horizontal e não mais vertical. Então eu acho que essa é a síntese, no meu modo de ver, da transição que a gente está vivendo na sociedade. Eu acho que isso impacta todo tipo de atividade econômica. Eu usei exemplos aqui da universidade, da mídia, da igreja, poderia falar de N outros, inclusive do governo. A estrutura do Estado inchado, do Estado com seus representantes que fazem tudo por nós e que nós só os elegemos por meio de voto, eu acho que essa visão de Estado ela vai mudar nos próximos anos, é só uma questão de tempo. Então, é muito curioso, inclusive, porque a gente está próximo aqui, estamos no meio das eleições e esse assunto nem aparece aqui no Brasil, a gente nem tem a falar tanto sobre isso. Mas, de fato, a gente está pela primeira vez vendo uma eleição onde
informação, a propaganda, o nome que a gente queira chamar, o convencimento das pessoas via mídias sociais está sendo mais forte do que o tempo de TV, está tendo mais influência do que um tempo de TV tradicional ou do que o debate da Globo ou de qualquer outra TV. Então, tem claramente uma transição aí em vigor. Eu acho que lá na frente a gente vai entender, talvez, o impacto na própria estrutura do Estado, do Executivo, do Legislativo, que para mim é muito claro, onde hoje a gente tem pessoas votando, representando por nós, e talvez no futuro próximo nós tenhamos nós mesmos opinando sobre o que a gente acha, e isso daí vira algo diferente da democracia representativa que a gente tem hoje. Eu entendo que parece assustador, mas se a gente pensar o quão rapidamente as tecnologias estão evoluindo e o quão rapidamente os nossos hábitos, valores, crenças estão mudando em função disso, vocês vão ver que a coisa ela não é tão lenta quanto parece. Tá? Eu gosto de ressaltar, até para a gente nunca perder de vista, que a gente está em 2018, que o WhatsApp entrou no Brasil, que eu me lembre, em 2013, então estamos falando de 5 anos atrás, e hoje já é a ferramenta pessoal, profissional de trabalho da grande maioria das pessoas. Haja visto, acho que ano retrasado, quando a gente teve aquela interrupção por uma tarde, né, por 4 horas do WhatsApp, parece que o país virou o caos. Eu lembro dos médicos reportando que 9 em 10 médicos usam o WhatsApp para fins profissionais. Então, assim, e parece que é uma coisa que já está na nossa vida há tanto tempo, né, que é tão comum, mas são só 5 anos. Então, talvez em 2011, 12, a gente não conseguisse nem visualizar o que é o mundo de hoje, que é o mundo que a gente está aqui igual um maluco o tempo todo falando no WhatsApp. Então, como é que a gente tem clareza do que vai ser o mundo daqui a 5 anos, 2023, ou daqui a 10 anos, 2028? A verdade é que nós não sabemos. Mas o que é claro, para mim é muito claro, é que a gente está num momento de transformação. A coisa está mudando. É como se a gente estivesse numa placa tectônica que está se mexendo. A coisa está mudando. A gente não tem exata clareza de para onde a gente está indo. E por isso que eu faço questão de me vestir de explorador, porque os exploradores do passado viveram exatamente isso. Eles navegavam e eles não tinham um mapa certo para saber aonde eles iam chegar. Eles sabiam que eles tinham que se lançar ao mar e iam chegar em algum lugar. E eles sabiam que parado eles não podiam ficar. Eu acho que por isso que eu digo que a gente está vivendo um momento de exploração. A gente já se lançou rumo a um futuro que é desconhecido, inseguro, incerto para a maior parte de nós, mas ele não é uma escolha, não tem muito uma opção aqui. A gente está, como sociedade, indo para esse caminho e a gente precisa entender isso de alguma forma, tentar entender o que tem por trás e como que a gente se prepara individualmente e coletivamente. E é um pouco sobre isso que eu tento falar no livro. É um pouco esse tipo de reflexões que eu tento trazer. Então, vou falar aqui, né, nessa palestra, um pouco sobre o que eu acho que são os direcionadores da transformação e o como a gente poderia estar se preparando frente a eles, tá? Para começar, falando dos direcionadores, eu vejo 4 grandes pontos que estão, de alguma forma, direcionando essa transformação no mundo corporativo, na economia, na sociedade como um todo. Eu quero passar cada um deles. O primeiro, eu diria que é o protagonismo dos clientes, dos consumidores, do cidadão, do indivíduo, de uma maneira mais ampla. Tá? E o protagonismo do indivíduo, o protagonismo do cliente, do consumidor, ele começa a ficar mais claro quando a economia sai de produtos ou de commodities que vão virando produtos manufaturados e cada vez mais vão ficando próximas de experiências. Isso está acontecendo na economia. A gente está vivendo um momento onde a agregação de valor começa a ficar mais evidente quando eu consigo migrar produtos e serviços para experiências. Por quê? Porque as experiências são únicas, elas são individualizadas. Cada uma é de um jeito, não tem nem como repetir, enquanto o produto tende a ser padronizado. Então, quando, sei lá, um Starbucks começa a fazer do seu café uma experiência agradável, onde você senta, conversa, acessa a internet, faz 1000 coisas ali e, por sinal, toma um café também, a gente começa a entender que a agregação de valor está muito além do produto propriamente dito. E a economia migrando de produtos para serviços e de serviços para experiências, elas colocam o foco cada vez mais no cliente, porque a experiência ela é subjetiva e ela é inerente à percepção de cada um. Por mais que a gente se esforce para fazer o nosso melhor, para entregar da melhor maneira possível, sempre vai existir a percepção de quem está recebendo.
Tá? Numa perspectiva mais ampla, quando a gente começa a ter informação e conhecimento na palma da nossa mão, no nosso celular, para a gente poder acessar qualquer coisa, se conectar, a gente começa a ter como consumidor, como cliente, o poder de escolher. O poder de escolher de quem a gente compra, o poder de escolher de com quem a gente se relaciona, e por aí vai. Então, quando está na palma da nossa mão, não cabe, e cada vez menos vai caber, a um órgão regulador decidir se é A ou B, se é táxi ou é Uber, se eu compro o imóvel de um corretor ou se eu posso comprar o imóvel de um site de pessoas conectadas que estão oferecendo o imóvel. Cada vez menos vai caber isso a um regulador, a um normativo, porque o poder vai passar a ficar na mão do cliente, do consumidor. E quando o poder está na nossa mão individualmente, isso é muito libertador. A gente escolhe o que a gente quer, quando a gente quer e como a gente quer. Acho que eu poderia falar 1000 exemplos, mas... E não vou me estender no Uber, mas quando a gente enxerga, e isso aconteceu de verdade, um cara como o Silvio Santos falando em televisão para as pessoas: não assistam o filme da Sessão das 10 porque esse filme é uma porcaria. Aliás, vocês não deveriam assistir essa televisão porque a televisão fica te empurrando aquela grade de filmes horrorosos. Vão no Netflix e assistam o Netflix, que é muito melhor. Ele falou, isso é verdade, isso é verídico. Quando a gente tem um cara como o Silvio Santos que fala isso, que talvez seja a figura mais emblemática da mídia brasileira, falando pra gente parar de olhar algo que em tese não nos dá opção, porque no fundo, aí vamos relembrar, né, o tempo da TV aberta, onde a opção que a gente tinha era Globo, SBT ou Band, e olhe lá, né, que 8 horas é sempre o horário do Jornal Nacional e 9 é o horário da novela. Hoje, quando eu olho e vejo que eu não estou mais preso a esse modelo, que não tenho mais que assistir aquilo dali, que eu posso assistir o que eu quiser, quando eu quiser, na hora que eu quiser, na mídia que eu quiser, paro, interrompo, olho de novo quando eu quiser. Isso é muito libertador. Eu vou trazendo e vou dando para o cliente cada vez mais opções, possibilidades. Eu não estou falando aqui só de dar os 200 canais da net, eu estou falando muito mais do que isso, de dar a opção dele consumir a informação, o entretenimento, o conhecimento, da maneira que ele quiser. Então, eu passo a dar para o cliente um poder que antes ele não tinha. Quando eu começo a ter clientes conectados, um falando para o outro que aquele filme é bom, assistam isso, ou recomendo ou não aquele livro, e a gente passa a confiar muito mais nos nossos pares do que na propaganda oficial, eu mexo com toda a lógica da economia tradicional, que é uma lógica de empurrar produtos por meio de propaganda paga para consumidores que, em tese, só consomem aquilo dali porque eles não têm muitas opções. Então, eu mexo com toda a dinâmica da economia. E eu empodero, eu dou protagonismo para o cliente, de fato. Eu acho que essa é a primeira tendência que eu enxergo. A segunda diz respeito não aos clientes, mas a nós como, sei lá, do ponto de vista das empresas, como colaboradores. As pessoas cada vez mais escolhem onde elas querem trabalhar, com quem elas querem trabalhar. Eu acredito que o século XX era o século onde as empresas escolhem as pessoas. Daí os RHs, os formatos de contratação. Para mim, no século XXI, a pessoa escolhe a empresa com quem ela quer trabalhar. Muda toda a lógica. Então, isso a gente consegue enxergar quando a gente olha os millennials, né? O pessoal de 20 anos, que hoje em dia cada vez menos está trabalhando por R$1.000 ou R$2.000 a mais. Não se trata do dinheiro, mas sim das oportunidades de aprendizado, da vivência na carreira e principalmente da busca por um propósito. Do trabalho identificado com uma causa, do trabalho identificado com questões que, de fato, impactem positivamente na sociedade. Tá? Então, a gente vai ver uma ressignificação do que é o trabalho. Esse movimento, eu acho que está acontecendo na sociedade de uma maneira muito forte. Com a humanização do trabalho, com a gente cada vez menos enxergando o trabalho como labor, como o laboral, como o trabalho repetitivo, exaustivo, que eu faço por força da necessidade e com o medo de ser demitido, e cada vez mais as pessoas ressignificando o que é trabalho para si mesmas. Então,
buscando trabalho autônomo, trabalho flexível. Por isso a gente está vendo os ambientes de trabalho diferentes, o aumento do home office, a flexibilidade para eu trabalhar de um lugar, de outro lugar, a busca por autonomia, por qualidade de vida e mesmo por voluntariado, que são coisas, inclusive, que a economia tradicional não consegue mensurar. O trabalho em causas, o trabalho voluntário e por aí vai. Então, as pessoas estão ressignificando o que é trabalho. E eu gosto de dizer, e para mim isso é muito forte, que a gente precisa repensar a maneira pela qual a gente entende o emprego, a gente entende a lógica de trabalho. Porque não é mais possível a gente viver num mundo onde happy hour é só a sexta-feira à noite, onde eu só sou feliz na sexta-feira, no final do expediente, depois de ter acabado uma semana inteira de trabalho. No mundo onde hoje a vida online e a nossa vida do trabalho cada vez mais estão conectadas, onde à noite a gente está em casa deitado e recebe uma mensagem do colega de trabalho e discute sobre o trabalho, e da mesma forma durante o expediente, no meio da tarde, a gente recebe uma mensagem no WhatsApp do grupo da família e a gente fica debatendo a respeito. Nesse mundo, a integração entre vida pessoal e vida profissional já é uma premissa. Não faz mais sentido pensar o Leandro do trabalho de 9 às 6 que bate crachá e o Leandro fora do trabalho. A coisa já se misturou por completo. Se já se misturou por completo, a gente precisa encontrar formas de integrar trabalho, sustentação financeira com realização profissional. Porque senão a gente não vai aguentar. Essa é a verdade. Isso é o que eu acredito que está acontecendo. Cada vez mais pessoas buscando essa integração entre o profissional e o pessoal, entre a realização, a ressignificação do trabalho, da sua atividade profissional com a busca por remuneração. Uma terceira questão, e aí vem em decorrência da percepção das pessoas de que cada vez menos a gente precisa ter, a gente precisa consumir. Existe um movimento de consumo consciente muito forte no mundo hoje. Existe uma percepção de que a gente não precisa comprar, acumular, ter tudo na nossa casa. Afinal de contas, quantos de nós não olham para casa quando chegam de noite e falam: nossa, quanta tralha aqui, quanta coisa que eu poderia estar dispensando, meu guarda-roupa cheio de roupas, cheio de sapatos, seja lá o que for. Então, a gente está vendo um movimento forte em função também das novas tecnologias, da informação, do conhecimento, de cada vez mais pessoas compartilhando, de cada vez mais pessoas buscando o acesso e não necessariamente a posse. E isso também muda a economia, porque a gente começa a entender que nem tudo precisa ser baseado numa lógica de compra, venda, consumo. Eu trouxe uma evidência aqui que me chama muita atenção, mas é apenas uma de várias, né? O presidente da Ford, é uma reportagem, já tem até um tempinho, do presidente global da Ford, colocando que todas as montadoras do mundo estão em perigo. Claro, se a gente for conectar o que a gente já mostrou aqui, ou uma indústria baseada numa lógica de vender produto, pressupondo que as pessoas precisam sempre comprar e trocar o carro de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, porque sem isso a indústria automobilística não continua sua trajetória de crescimento de 5, 7% ao ano, todo ano, que é uma coisa de louco se a gente for pensar. Uma indústria que continue crescendo 5, 7% ao ano, ano após ano, daqui a pouco não tem lugar para a gente colocar tanto carro dentro da sociedade, porque as nossas garagens já estão lotadas. Eu venho de São Paulo, eu estou morando em São Paulo hoje em dia, apesar de ser carioca. Em São Paulo chega a ser ridículo, todo mundo tem 2, 3 carros para fugir do rodízio. E aí todas as pessoas compram 2, 3 carros, e aí todas as garagens precisam ter 2, 3 carros. E aí cada um de nós usa o carro e admite que durante as 24 horas do dia a gente usa o carro por 1, 2 horas no máximo, e as outras 20 e tantas o carro está parado no estacionamento. Então a gente começa a entender que por que eu preciso ter, por que eu não posso usar, acessar, me conectar com outros e tantos aplicativos de carona, de deslocamento que estão existindo hoje. Quando a gente começa a questionar o modelo da posse, e a gente começa a entender que eu não preciso de um carro, eu preciso de um deslocamento, e eu posso ter outras formas de me deslocar que não seja a posse. Quando eu levo isso
ao extremo e penso que eu não preciso ter um imóvel, eu preciso ter um lugar para morar, que eu não preciso ter sei lá, que seja um microfone, eu preciso ter acesso a um equipamento onde eu possa estar gravando, e por aí vai excessivamente, a gente vai questionando toda uma cultura, que é a cultura atual do comprar, 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 e do ponto de vista do consumidor, consumir, consumir, consumir. Quando a gente questiona o modelo de produção e consumo, produção e consumo, produção e consumo, a gente questiona a base da economia, porque a economia hoje vive, os países vivem de PIB, Produto Interno Bruto, Produção Interna Bruta, que nada mais é do que produção, estímulo à produção e ao consumo. Então, um movimento de compartilhamento, um movimento de consumo consciente, de aumento da consciência das pessoas, e no fundo eu acho que essa é a grande revolução, uma revolução de consciência dos indivíduos, ela questiona as bases da economia, as bases do sistema econômico, que é baseado na produção, distribuição e consumo dos bens e serviços para a nossa vida e sociedade. Então vejam, parece que não, mas a gente tem evidências fortes, concretas, de que a gente está num momento de transição sob essa ótica. Eu falei antes que as pessoas não aguentam mais trabalhar, e hoje já tem sinalizações de que boa parte das pessoas no mundo se sentem desmotivadas ou desengajadas. Já tem quem esteja falando que hoje em dia a depressão e o suicídio decorrente de depressão são o mal do século, inclusive matando mais gente do que a fome e a guerra hoje no mundo. Então você tem mais gente morrendo, se suicidando, está deprimida com o trabalho, do que gente morrendo por conta de guerra. Isso é surreal. É sinal de um sistema econômico que, de alguma maneira, está demonstrando que, sim, isso daqui tem um colapso, isso daqui, de alguma maneira, vai estourar. Não é diferente quando a gente olha isso sob a ótica do planeta e da nossa distribuição enquanto sociedade. Porque, do ponto de vista ambiental, hoje a gente pratica uma lógica de crescimento infinito num mundo cujos recursos são finitos. Então, a gente usa, aí tem estimativas colocando que a gente usa 50% mais de recursos que o planeta seria capaz de regenerar de uma maneira natural. Tem uma ONG britânica que faz uma espécie de orçamento dos recursos naturais do planeta. E eles estimaram esse ano que no dia 1º de agosto, que seria o dia que a humanidade, o planeta, né, a nossa sociedade, estourou o orçamento da Terra. Isso significa de 1º de agosto em diante, tudo que a gente está consumindo da Terra, o planeta não é capaz de recuperar de uma maneira natural. E, infelizmente, esse orçamento, né, o estourar o orçamento está sendo cada vez mais rápido, ano após ano. Então, existe uma sinalização de que, se a gente não olhar com cautela para isso, se a nossa atividade econômica não repensar a lógica de crescimento do consumo de recursos naturais, alguma hora essa conta vai chegar, e vai chegar para todos nós. E da mesma forma, do lado social, não tem como a gente deixar de enxergar que a atividade econômica que proporciona o crescimento, que em tese proporciona a prosperidade, ela está proporcionando um acúmulo, uma concentração de renda num percentual cada vez menor da população. Então, hoje a gente tem 1% da população que detém metade da riqueza do mundo. Não que eu defenda, e não seja isso, não defenda aqui uma igualdade nesse sentido, mas a gente está com uma corda esticada da desigualdade social, que é uma corda que está sendo cada vez mais esticada, e que eu acho que alguma hora isso aqui vai estourar também. Então, para mim, são sintomas de que a gente tem que se preocupar também com questões ambientais e sociais. Então, o que eu entendo como direcionadores da transformação, o protagonismo dos clientes e consumidores, ponto 1, novos significados de trabalho, né? As pessoas ressignificando o que é trabalho, com o que elas querem trabalhar, ponto 2, as restrições ambientais e sociais direcionando a forma de fazer negócios, o ponto 3, e eu vou falar do último ponto aqui em si, que aí sim são as tecnologias, né? Esse crescimento, esse surgimento de novas tecnologias de uma maneira impressionante e com a capacidade de mudar qualquer tipo de negócio. Então, estou falando aqui de inteligência artificial, estou falando de drones, estou falando de impressão 3D, estou falando de bioimpressão, e sei lá, e isso é o que eu estou falando agora em 18, e eu não faço ideia do que vem pela frente aí. Ou pelo menos a gente tenta fazer alguma ideia, mas a gente não consegue entender onde isso vai chegar de fato. O que é muito claro é que o mundo digital já está engolindo o mundo tradicional.
E esse slide aqui para mim ele é muito forte e eu coloco ele no livro, na introdução do livro, acho como evidência disso, que ele é uma comparação entre as, em tese, maiores empresas no mercado em termos de valor, né, valuation, em 2006 versus em 2016, então numa diferença de 10 anos. E eu acho que pelas cores aí vocês conseguem identificar onde claramente a gente migra de um mundo onde a base, vamos dizer assim, a grande maioria das maiores empresas são empresas de óleo e gás ou empresas com atividade econômica bem tradicional, e a gente entra num outro mundo onde predominantemente as maiores empresas do mundo são empresas digitais. Já há quem diga que dados são o petróleo do século XXI. Talvez vocês tenham ouvido essa expressão em algum lugar. Eu acho que isso aqui fica muito claro. Aqui a gente ainda está na base do petróleo e, de repente, num shift aqui de 10 anos, a gente passa a enxergar o mundo digital, as empresas de base digital. E quando eu digo de base digital, elas podem ser mais distintas, porque a Amazon é predominantemente uma atividade de varejo, a Apple, enfim, tem manufatura, a Google é basicamente organização da informação, mas todas são fortemente de base digital. E isso claramente é uma revolução das tecnologias e da maneira de se administrar. E como a gente está aqui dentro do CRA, eu acho que a gente pode forçar esse ponto e deixar isso daqui como uma provocação para todo mundo que está assistindo a palestra. A maneira de se administrar nesse mundo aqui à esquerda versus a maneira de se administrar nesse mundo à direita é completamente diferente. Muda muita coisa. Não por acaso, eu acho que muitos de vocês, né, eu venho do mundo da gestão da qualidade, da melhoria de processos, do gerenciamento de projetos, que afinal de contas é uma coisa que todos nós estamos envolvidos. Pensem em qualquer uma dessas coisas nesse mundo de cá, como a gente gerencia projetos, como a gente faz melhoria nas rotinas e por aí vai. E agora tentem pensar como isso é feito nesse outro mundo aqui da direita. Reforço. Completamente diferente. As técnicas de administração, as técnicas de gestão, de envolvimento, engajamento das pessoas para o alcance dos objetivos são completamente diferentes. No mundo do século XX tradicional, onde há o chefe e os funcionários, onde há o comando e controle, onde há as metas e a cobrança pelos resultados, onde há o planejamento rígido, específico, com cronogramas, com EAP e etc., versus o mundo das empresas digitais, onde tudo é feito de forma ágil, onde as coisas são feitas com base na experimentação, onde tudo muda muito rapidamente e por aí vai. Tá? Fica isso como reflexão, eu acho que é até difícil de aprofundar, eu procuro no livro aprofundar mais, mas a maneira de se administrar, a maneira de se fazer gestão, ela está mudando fortemente. E frente a isso, boa parte das empresas terá problemas. E aí é essa provocação que eu quero trazer para reflexão. Na verdade, várias pessoas falam sobre essa incapacidade de adaptação aos novos tempos por parte de corporações tradicionais que não conseguem, que não consigam se reinventar. Tá? Eu, como falo da analogia dos exploradores, gosto de falar que as corporações tradicionais são como grandes transatlânticos, robustos, inchados, cheios de funcionários, cheios de gente dentro do barco, tá? E que se acostumaram a operar numa lógica em que tamanho é documento, né? Então, quanto maior, melhor, e buscando estabilidade e segurança, navegando num mar calmo, navegando num mar cheio de segurança e de certezas. Só que nesse mundo de transformação, nessa transição para os novos tempos, eu digo que o mar não é mais calmo. A gente está vivendo em mares tortuosos e muitos dos transatlânticos atuais serão desafiados de alguma forma. Tá? E o risco dos transatlânticos tradicionais, das corporações tradicionais, é não virar Titanic, é não afundar. Porque no mundo de hoje, onde a gente busca agilidade e experimentação, onde a gente busca se conectar a um propósito e as coisas estão evoluindo muito rapidamente e todos aqueles direcionadores, de novo, o protagonismo das pessoas, os novos significados de trabalho, as restrições ambientais e sociais e a evolução das tecnologias, esses 4 direcionadores causam impacto em todo tipo de atividade econômica, a gente passa
a questionar as maneiras tradicionais de administrar, de fazer negócios, e por conta disso eu acho que muitas atividades, muitas corporações vão virar Titanic, tá? Eu sempre digo que o risco do Titanic é a gente estar afundando, igual no filme lá, tá? É a gente estar afundando, o pessoal continuar tocando violino, e a gente não poder parar de tocar violino porque tem um chefe que fala pra gente, né? Tá todo mundo vendo que tá entrando água ali, mas o chefe fala pra gente, não parem de tocar, não parem de tocar. E a gente continua tocando por conta disso. Eu acho que esse é o grande risco das corporações tradicionais. Então é a gente, de alguma maneira, buscar pensar o que a gente pode fazer frente a isso. O livro e essa dinâmica, o que eu procuro trazer com essa mensagem dos exploradores de um mundo em transformação, em síntese, traz essa reflexão. Como a gente pode reinventar as corporações tradicionais para esse novo mundo, para essa nova economia que está surgindo. Tá? Eu deixo como uma provocação, essa é uma frase do presidente do Fórum Econômico Mundial, não é o Leandro que está falando, mas que eu acho que chama bastante atenção para isso. Ele fala, ó, nesse novo mundo não é mais o peixe grande que come o peixe pequeno, é o peixe rápido que vai engolir o peixe lento. Porque no mundo de exploração, a gente está navegando e buscando capturar novas oportunidades. E quem ficar parado, quem não se movimentar frente a isso, vai ficar para trás. Infelizmente, tende a ser o que vai acontecer. É claro que para toda ação tem uma reação, para todo mundo que criar alguma coisa de novo, sempre vai existir quem vai buscar manter o status quo e manter o atual, mas me parece ser muito melhor você é aquele que está saindo na frente, capturando novas oportunidades, do que você ser aquele que ficou para trás e vai brigar por manter um status quo, que é uma coisa que parece que vai ficando obsoleta. Tá? Então, terminando aqui, a gente procura trazer para reflexão, né, no livro, e aí eu acho que a grande pergunta é como a gente faz isso, né? E dentro dessa nossa analogia, a gente procura trazer se nós somos exploradores, que estamos navegando rumo a um futuro desconhecido, e a gente está dentro de corporações cuja grande maioria são transatlânticos robustos que foram construídos para uma lógica de economia tradicional. Tem vários de nós que estão criando bots que saíram do mundo corporativo tradicional e dos nossos transatlânticos e estão começando a navegar por conta própria, com bots, com as nossas startups e tudo mais. Tem gente que está procurando aprender e conciliar esses dois mundos. Independente aqui de A ou B, o que é melhor, o que é pior, eu acho que não é esse o tipo de pergunta, mas o que a gente procura trazer para reflexão aqui é como que a gente tira essa mentalidade de economia tradicional, essa lógica do mundo do mundo século XX, vamos dizer assim, das nossas corporações. Então eu trago como reflexão isso, a gente tentar remover as âncoras que de alguma maneira nos prendem ao passado e nos impedem de navegar frente a essa nova economia. E um resumo, apesar de ser muito, talvez ser muito pretensioso, eu estou falando aqui de trazer as respostas, eu acho que esse livro não procura trazer resposta, porque, de novo, o explorador, ele está às cegas, caminhando, navegando, rumo a algo que é desconhecido. Então não existe um mapa do tesouro, não existe um mapa da mina, não existe uma rota perfeita de como fazer ou do que a gente deve fazer para ter sucesso. Está todo mundo experimentando, está todo mundo tentando criar algo novo, aprender com isso daí e se autoajustar. Mas eu diria que, para mim, uma síntese do que a gente precisa pensar passa por esses 10 pontos aqui. E é o que eu procuro, né, o que a gente procurou explorar no livro, porque é um livro que foi escrito colaborativamente, não só eu, mas outras 7 pessoas que me ajudaram a compilar esse material aqui. A gente fala de 10 âncoras que impedem as organizações de navegar nessa nova economia do século XXI e, consequentemente, do que a gente precisa fazer para remover essas âncoras. Então, eu vou passar aqui super rapidamente. O primeiríssimo ponto é esse aqui, né? Focar num propósito acima do lucro. Eu tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo já ouviu alguém falando de propósito. Parece que virou a palavra da moda. Todo mundo agora fala de propósito pessoal, propósito corporativo. E eu acho que por trás disso daí não é simplesmente renomear o que é a missão de uma empresa, não é isso. Eu acho que quando a gente fala de buscar um propósito,
Eu acho que a gente está saindo de uma mentalidade de que as empresas, na sua maioria, elas olham o dinheiro, o lucro, como resultado fim, e a busca passa a ser uma busca incessante pelo dinheiro como única razão de ser, como se nada mais, nenhum outro resultado fosse esperado que não a gente ganhar dinheiro, e cada vez mais nós, como indivíduos, e eu acho que as corporações também vão ter que buscar se conectar a um propósito maior, que não seja apenas a busca de resultado financeiro. É quase como que as empresas repensarem o seu papel para a sociedade. E quem não tiver um propósito que de alguma maneira se conecte com seus clientes, com seus colaboradores, eu tendo a achar que vai ficar para trás. Então tem um movimento muito forte de negócios sociais, empresas B, capitalismo consciente, movimentos que de alguma maneira estão buscando fomentar esse tipo de mentalidade nas corporações, que é a mentalidade de que não basta ganhar dinheiro. Entre ganhar dinheiro e fazer o bem, nós podemos escolher os dois. E sim, a gente precisa e vai precisar de um movimento forte de empresas, dado que a gente está no momento de transição do mundo, a gente vai precisar de um momento forte de empresas que nos ajudem a construir essa nova sociedade, uma sociedade que seja melhor para todos. Então, daí o propósito ser mais importante que o lucro, que o resultado financeiro. Eu penso que isso é uma coisa central nessa mentalidade da nova economia do século XXI. Do propósito, a gente vem para a liderança, tá? E no século XX, a gente se acostumou com os chefes que mandam e os funcionários obedecem. Que lideram com o ego, onde eles estão basicamente pensando em disputas de poder, estimulando a competição e criando um clima de incerteza dentro da própria empresa. Cada vez mais os chefes estão dando lugar a líderes que lideram com a alma, que buscam a colaboração, que buscam fomentar o todo e que não querem se posicionar como chefes, mas sim como facilitadores do trabalho e que são capazes de engajar as pessoas, os seus colaboradores, rumo ao propósito. Então, é uma mudança, sim, no perfil de liderança, que tem impactos, que tem reflexos muito fortes. Avancei aqui. A gente avançar de produtos para experiência, já falei isso, avançar em modelos de trabalho que busquem humanizar as relações de trabalho e fazer as pessoas ficarem felizes. Em grande parte, isso vai passar por aprender a operar de forma horizontal, em redes e não mais em hierarquias, como eu já pontuei antes. Sem dúvida, a busca por inovação, sem medo de se arriscar, acreditando que não dá mais para ficar parado com o navio, a gente tem que se lançar em alto mar, eu acho que isso é muito forte. A gente vai ter que aprender a fazer isso de maneira ágil e flexível. Então, naquela lógica do peixe rápido, conseguindo capturar as oportunidades. Como é um mundo predominantemente digital, a gente vai precisar aprender a coletar, manipular e analisar os dados que estão ao nosso redor, sejam os dados da nossa operação, os rastros digitais que a gente está deixando nas redes sociais, que a gente está deixando em todo lugar, por onde a gente passa. Sem dúvida, nesse momento, a gente está deixando rastros digitais por aí. Alguém está aprendendo com eles, e se não somos nós que estamos capturando esses dados, alguém está aprendendo, está comercializando, está fazendo uso e inteligência deles. A gente vai ter que aprender a fazer isso individualmente e como corporações, senão a gente vai ficar para trás. Não por acaso, essa ampla discussão que em algum momento vai acontecer do que já está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, com o Facebook, e que vai ter que vir aqui para o Brasil de uma maneira mais estruturada, que é a decisão de quem é a propriedade dos nossos dados, quem tem acesso a eles, o que a gente pode fazer com eles. Essa é uma baita discussão para a gente levar, e estamos muito pouco maduros, né, nesse sentido ainda. A gente vai compartilhar ao invés de possuir cada vez mais e buscar gerar impacto social, né, e ambiental com a nossa atividade. Não dá mais para a gente pensar num mundo onde a gente cresça de forma infinita com recursos finitos, e mais do que isso, a gente não tem que buscar crescimento, a gente tem que buscar prosperidade. Numa perspectiva mais ampla, eu acredito que em muito pouco tempo, já está começando a acontecer no mundo, as economias vão questionar o PIB como indicador de crescimento econômico. E vão começar a
trazer índices que, de alguma maneira, meçam o progresso social, que meçam a felicidade, que meçam outras formas de geração de impacto, que não apenas a mera produção e consumo. Enfim, eu sei que é muita coisa e eu só queria passar isso como um resumo aqui, mas é um pouco sobre isso que o livro fala, que o Exploradores de um Mundo em Transformação fala. Para finalizar aqui, eu queria deixar essa mensagem, reforçar. Esse aqui é um livro colaborativo, esse é um livro que fala sobre nova economia e que foi pensado numa ótica de nova economia. Então, primeiro, ele é um livro construído colaborativamente, com várias mãos. Segundo, ele é um livro sem uma editora tradicional. Porque a gente entende que uma das características do novo mundo é a desintermediação, é a gente tirar atores que talvez não agreguem valor ao processo. E no mundo, quem vive no mundo das editoras sabe que é um mundo ainda meio complexo, que as editoras têm um grande poder muito maior do que os autores, que elas regulam e controlam muito fortemente que livro está disponível, em qual livraria, em que momento e tal. Então a gente resolveu ser independente nesse sentido. Então é um livro que foi feito por pessoas físicas, a N mãos, e que foi publicado sem uma editora tradicional. Ele foi lançado de forma digital, porque eu acredito que, inicialmente, o mundo começa no digital, até para a gente capturar as possibilidades desse mundo que é tão ágil. Então, hoje em dia, lançar um livro no mundo digital é tão simples quanto a gente fechar o texto no Word, fazer um upload e colocar ele na Amazon, e 5 minutos depois o livro está publicado. E depois, ele é um livro cuja impressão foi financiada por meio de um financiamento coletivo, um crowdfunding, que é uma experiência que eu sugiro fortemente que todos vocês passem por ela em algum dia da sua vida, porque a gente começa a entender na prática o que é o poder da rede e da colaboração. Você se lançar no financiamento coletivo, soltar uma mensagem para o universo, sem ter a menor ideia de quantas pessoas estão vendo a gente no momento ou depois, e simplesmente acreditar que as pessoas que entendem, enxergam essa mensagem e acham ela uma mensagem útil, vão passar essa mensagem adiante, vão colaborar de alguma forma, e que no fim o poder do todo, dessa força, dessa união de várias pessoas, vai ser capaz de viabilizar um projeto, no caso que foi a impressão do livro. Então é uma coisa fantástica. Então é um livro que fala sobre nova economia e que tenta praticar a nova economia, de fato, desde a sua concepção. E, por fim, que foi um livro do qual a gente acabou evoluindo para um jogo, por acreditar que os produtos precisam virar experiências. Não por acaso o livro nada mais é do que um produto, e a gente sabe que vários de nós, sem dúvida, tem 10, 15 livros pilhados ali numa biblioteca, numa prateleira, e que a gente simplesmente não consegue consumir aquilo tudo por falta de tempo, de informação. Então, do livro, a gente acabou evoluindo para uma experiência, como até a Patrícia falou no início, que é o que a gente chama de Explorers Game, né, o jogo dos exploradores, cuja proposta é tornar a reflexão sobre isso daqui, tipo, essas características da nova economia e o que as empresas estão fazendo de alguma maneira para se repensar, para se reinventar frente à nova economia, tornar isso uma experiência lúdica, divertida, agradável, em que as pessoas possam aprender brincando, aprender jogando, e daí tirar reflexões sobre o que fazer, sobre por onde seguir. Então, tanto o livro quanto o jogo têm um propósito comum e muito claro, que é o de despertar consciência para essa transição do mundo, para esse momento de transformação e de transição para um novo modelo de economia. É nisso que eu acredito, é nisso que o grupo de pessoas, né, que está comigo, que é o que a gente chama de Explorers, exploradores, cujo site está aqui, explorers.digital, né, .digital, e que tem um canal no Face, no Instagram, que esse grupo de pessoas acredita e a mensagem que a gente busca levar adiante. Então é isso, eu deixo aí os meus contatos, os contatos pessoais, profissionais, enfim, para mim já é uma coisa integrada, e fico à disposição depois para quem quiser falar a respeito, a gente conversar um pouco mais. É isso, gente. Obrigado. Tá.